Então, vamos tratar do 7º mandamento, que diz que não roubar. Uma das características do 7º mandamento de não roubar é que ele, curiosamente, como é lógico de se esperar, ele admite parvidade de matéria. Ou seja, não necessariamente o que a gente chama de roubo seria por si só um pecado grave. Pode haver um roubo que seja pecado leve. A diferença entre pecado grave e pecado leve é que o grave é um pecado que vai diretamente contra o amor a Deus ou diretamente contra o amor e a benevolência ao próximo, ou contra a castidade. Um pecado, o roubo, muitas vezes não vai diretamente contra o amor ao próximo, ele é apenas uma desordem. Então, quando a coisa é muito pequena e entre amigos, muitas vezes o próprio amigo não toma isso como um roubo. Por exemplo, você vai na casa de um amigo e você tira uma bala de um pacotinho dele sem pedir licença para ele. Você roubou a bala. Mas, de fato, o teu amigo nem vai achar ruim. Se você tivesse pedido, ele teria dado. Então, aí, nem se pode dizer que é matéria leve. Na verdade, você só não teve a oportunidade de pedir para ele. E, da mesma maneira, às vezes você pode roubar alguma coisa muito pequena, uma moeda, por exemplo, que o indivíduo não teria gostado, mas também, se você pegou, ele não está muito incomodado, não causou nenhum grande dano. E na verdade, você, inclusive, não fez isso por raiva ou desejo de vingança ou inimizade para com o indivíduo. Simplesmente foi uma desordem, você não aguentou a tentação e quis ficar com aquela moedinha. Então, aí já é uma desordem, é um pecado leve, mas não chega a ser um dano ao próximo. Então, para que um roubo seja um pecado grave, seja matéria grave, ordinariamente ele precisaria ser alguma coisa que o dono considerasse como uma injúria, que o dono ele se sentisse aquilo como um ato de inimizade, sentisse aquilo como algo contra a benevolência. Então, normalmente nos livros de moral, apenas como uma orientação geral, não é uma regra matemática, uma orientação geral, se estima que o que é matéria grave em matéria do 7º mandamento é você furtar aquilo que fosse equivalente a uma jornada de trabalho de um assalariado, uma jornada de trabalho de um trabalhador braçal. E então seria, digamos assim, aquilo que corresponderia a um dia do trabalho de uma pessoa que ganha salário mínimo. Então hoje o salário mínimo está por volta de R$800, R$900. Então isso em 10 dias é R$300. E em 10 dias são R$300. Então alguma coisa em volta de uns R$40. Mas isto é apenas para dar uma ideia, tá? Isso é apenas para dar uma ideia. Não significa que nós estamos autorizando a roubar R$10 das pessoas, e nem que isso não possa ser pecado grave.
Isso depende de como o indivíduo toma nas condições dele, isto como sendo uma injúria. Então, você pode ter um amigo que você tire R$10 do bolso dele para você comprar alguma coisa sem ter pedido autorização para ele. E depois ele até pode ficar chateado, porque com aqueles R$10 ele queria pagar um café e agora está sem. Mas como vocês são amigos, ele ficou chateado não porque sentiu a injúria, mas porque ele estava querendo comprar o café e agora ficou sem café. Ele não sentiu isso como uma afronta pessoal. E a quantia está abaixo da jornada do trabalhador. E ao mesmo tempo, você pode arrancar esses R$10 de um mendigo e o fulano ficar doido da vida. Ele sentir aquilo como uma injúria mortal. Ele te odiar, te xingar e te responder com ódio. Quer dizer, estava abaixo da jornada do trabalhador e você roubou dele. Então, nesse segundo caso, isso é equivalente a... isso é algo que vai diretamente contra o amor ao próximo. Tá? Isso seria pecado grave num caso desses. Eu estou dando casos extremos, certo? Eu estou dando casos extremos. E essa regra prática que existe nos livros de moral é apenas uma orientação genérica para se ter uma ideia do que a gente mais ou menos está falando. Então, como um parâmetro genérico, constituiria matéria grave aquilo que esteja a partir da jornada de trabalho de um trabalhador. Se bem que, dependendo das circunstâncias, a coisa pode variar em termos de parvidade ou gravidade muito facilmente. E em relação ao roubo, ao não furtar, não é apenas roubo o que a gente diretamente subtrai contra a vontade de alguém às escondidas de outra pessoa. A gente constitui também pecado contra o 7º mandamento. Você, por exemplo, atrasar o salário dos trabalhadores propositalmente, como se fazia muito antigamente, quando a inflação no Brasil era muito grande, havia aplicações de dinheiro de um dia para outro, que se chamava overnight, e as firmas atrasavam a entrega do salário dos trabalhadores para aplicarem no overnight. Quando os trabalhadores já estavam reclamando demais, aí eles pagavam, mas eles ficavam com todos os juros. Aí você veja que na verdade há 2 roubos. Primeiro, que ele atrasou o pagamento. Isso já é pecado contra o 7º mandamento, o que é evidente. Quer dizer, você vai contra a benevolência ao próximo. Se aquilo é devido e você não tem, e você não paga, o fulano não vai gostar, e com razão. E, ademais, a partir do dia em que era devido dar o dinheiro do trabalhador, já era dele. Então, todo o dinheiro que você ganhou no overnight não era para ficar para você, você devia ter dado para ele. No fim, você acabou pagando, e parece que você acabou fazendo tudo certo, mas aí você fez já dois roubos aí com o indivíduo.
Da mesma maneira, por exemplo, você atrasar o aluguel, dar cheque sem fundo de caso pensado, essas coisas são facilmente pecado grave. Não parece ser pecado grave você atrasar a conta da luz, atrasar o pagamento do IPTU. Que essas coisas não são tomadas pela prefeitura e pela companhia de luz, pela companhia de água, como uma injúria séria. Eles já contam mais ou menos com isto. Mas você atrasar o aluguel de uma pessoa que é o dono do imóvel e que vive daquilo e que ela está esperando no dia, e você sabe que é devido, e ela vai lá no banco, olha se tem e não tem, porque será que ele não pagou, aí depois de alguns dias você paga, finalmente chegou. Mesmo que ela não esteja indo, que não esteja precisando, mas ela poderia estar precisando. Isso daí, de caso pensado, isso é facilmente matéria grave. Certo? Não atrasar conta de telefone e de luz e gás, etc., que são companhias grandes, impessoais, e que a injúria praticamente é mínima, se é que existe. Certo? É apenas um problema burocrático. Então, essas coisas não deveriam ser feitas se não houver um motivo razoável, porque de qualquer forma é uma irregularidade. Mas para dizer que seja matéria grave é muito diferente. Certo? Da mesma maneira, existe uma outra coisa semelhante que cai no 7º mandamento, que é o pagamento dos impostos. Os impostos são devidos. Certo? Os impostos são devidos. Quando os impostos são corretamente estabelecidos, eles são obrigatórios, porque é uma função do Estado, através daqueles impostos, providenciar os serviços públicos que todos nós usamos. Se não houvesse os serviços públicos, a vida social seria impossível. Então aquilo é devido. O que ocorre, porém, é que muitas vezes você não é obrigado a pagar o imposto, porque às vezes o imposto não está corretamente colocado. Então, por exemplo, um imposto manifestamente abusivo, ele não é obrigatório de ser pago. O que seria um imposto manifestamente abusivo? É aquele que é tão abusivo que é evidente para qualquer um que ele é abusivo, para o senso comum. Ele é uma coisa injusta, não é apenas exagerado. Ele é totalmente fora de lugar. Então, por exemplo, você cobrar imposto de renda de uma pessoa que ganha salário mínimo e tem 5 filhos, qualquer nível de imposto, isso é abusivo. Esse indivíduo, se for cobrado imposto dele e ele tiver como não pagar, ele não está cometendo roubo nenhum ao fazer isso. E outro tipo de imposto abusivo, por exemplo, seria você cobrar 50% ao ano no valor do valor do imóvel no IPTU, o imposto sobre o imóvel, que equivale praticamente a você ter que vender o imóvel. Então, um imposto onde você paga por ano do imóvel 20% do imóvel ou 50% do imóvel, o que acontece na verdade é que a prefeitura você está dando para a prefeitura cada 4 anos o teu imóvel de novo. Quer dizer, a prefeitura está roubando o teu imóvel cada 4 anos de novo. Quer dizer, é muito melhor do que ela roubar de uma vez. Então ela rouba várias vezes. Então IPTUs absurdos de 50% ao ano,
20% ao ano, 30% ao ano, esses impostos, eles podem ser subornados, que não são manifestamente abusivos. E outro tipo de imposto que também não é ilícito de não ser pago são aqueles impostos que nos países onde existe muita corrupção, os governos cobram muito acima do que eles esperam que as pessoas paguem, porque eles sabem que o contribuinte suborna. Então ele sabe que se ele cobrar 20, ele paga 5. Então ele cobra 100 para ver se o fulano paga 25. E se o fulano paga 25, ele já está contente, ele não vai perseguir o indivíduo. Então ele já está botando 100 porque ele sabe que o contribuinte só paga 25. Só que o que está exigido na lei é 100. Então imagine que numa situação dessas, um empresário honesto resolve pagar 100. Tá, na verdade, o imposto é 100, mas o governo ele espera receber 25. Então ele cobra 100, mas se você pagar 25, ele está satisfeito. E todo mundo paga 25. Aí aparece um empresário honesto e diz, não, eu vou pagar 100, porque lei é lei. E aí o que acontece? Ele vê que o custo do produto dele tem que subir. O custo do produto dele subiu. Então ele vai ter que cobrar mais caro pelo produto dele. E aí ele não vai conseguir vender o produto dele. Porque o concorrente que paga só 25 de imposto está vendendo mais barato. E aí pode ser a mesma qualidade, mas o dele que é honesto é mais caro e do outro que é desonesto é mais barato. Então o fulano não vende o produto dele. E o desonesto é que vende, ele vai à falência porque resolveu ser honesto. Então, num caso desses, é evidente que você não é obrigado a pagar esse imposto. Que está escrito que é 100, mas na verdade o governo só queria 25, porque todo mundo está pagando 25, e se você pagar 50 ou 100, você vai terminando indo à falência. Então, num caso desse, você pode subornar e não seria pecado. Porque, de fato, um imposto que, se for pago, obriga você a ir à falência ou inviabiliza o teu empreendimento, ele é um imposto abusivo. Ele não é manifestamente abusivo para o público, tá certo? Poderia até ser pago se todas as empresas pagassem 100. Aí o que aconteceria é que o produto que está sendo fabricado custaria mais caro para a população, mas aí as pessoas teriam que se conformar. Então poderia até ser pago, se todo mundo respeitasse. Mas justamente o governo não espera que as pessoas respeitem. E então, nas circunstâncias concretas, o fulano que pagar o imposto verdadeiro, ele vai à falência. Então, dado as situações internas no mercado que só os especialistas ou os do ramo conhecem, o imposto é abusivo. Aos olhos do público, pode parecer até exagerado, mas não necessariamente abusivo. Mas ele, de fato, ele é abusivo. Então a gente não incorre num delito contra mandamento nenhum, nem contra o amor ao próximo, nem contra o governo, nem contra o público, nem contra o mercado, nem contra você pagar. Num certo sentido, você não pagar. Num certo sentido, poderia até ser pecado você pagar, porque você vai introduzir uma desordem, vai todo mundo à falência e várias famílias vão perder o emprego e vão cair na miséria, inclusive a tua. E então, agora, existe uma outra questão delicada nisso daí. Existe uma outra questão delicada nisso daí, que é a seguinte. Em princípio, você não poderia pagar
um imposto, você não deveria pagar um imposto claramente abusivo e escorchante. Os impostos que são exagerados, mas são possíveis de serem pagos, você deveria pagar. O remédio certo seria você ir na Câmara e no Senado e fazer um trabalho legislativo com os parlamentares e você mostrar para eles que eles têm que fazer impostos mais corretos e procurar diminuir a corrupção do próprio governo, que rouba uma parte dos impostos e que então o governo precisa colocar mais impostos para poder fazer frente às despesas que tem. Então seria um problema de exercício da democracia e dos direitos que você como cidadão tem, direitos e obrigações. Só que na prática a gente sabe, de fato no século XX, que existe um outro fator em jogo, que é o programa dos partidos de esquerda, principalmente os partidos socialistas. Mas de modo geral é de todos os partidos de esquerda. E isto já começou a proposta disso no próprio Manifesto Comunista do Karl Marx, e foi se aperfeiçoando essa estratégia no século XX. Essa estratégia foi aperfeiçoada não pelos marxistas em si, mas pelos socialistas, que surgiram de dentro dos grupos marxistas e logo depois da Segunda Guerra Mundial, se separaram. Então, os socialistas, eles propuseram uma estratégia de você chegar aos mesmos objetivos da Revolução Comunista, que era tomar o poder por uma revolução dos trabalhadores e aí desmantelar o Estado, através primeiro da abolição da propriedade privada. Então esse era o programa original do Marx, através de uma revolução que aconteceria naturalmente, não precisaria ser provocada. Esse era o programa original. Através de uma revolução que não precisaria ser provocada, aconteceria naturalmente, os operários tomariam o poder e aboliriam a sociedade privada, e a partir daí desmantelariam o Estado para construir a sociedade comunista. E os socialistas perceberam que a revolução não aconteceria naturalmente, simplesmente a revolução não viria. E os leninistas perceberam que a revolução só viria se eles provocassem através das armas, da tomada do poder violenta. E então, logo no começo do século XX, os esquerdistas se dividiram em dois. Os leninistas, que queriam fazer uma revolução armada, não queriam esperar por ela, e os socialistas, que entenderam que ela não viria nunca e que não era para provocá-la. Mais tarde, os comunistas originários, eles chegaram a outra conclusão, que a revolução deveria acontecer naturalmente, sim, mas deveria ser corretamente preparada por uma ação revolucionária cultural em todos os âmbitos da sociedade, e não só pelos trabalhadores. A sociedade deveria ser desmantelada, ponto por ponto, através de uma crítica, de uma corrosão, inclusive da revolução sexual, etc. Mas o que interessa aqui é a estratégia dos socialistas. A estratégia dos socialistas não era fazer revolução nem desmantelar a sociedade. Era ganhar as eleições através do voto, tomar o poder e aí ir aumentando gradativamente os impostos.
ir aumentando gradativamente os impostos, até chegar a um patamar de 50%, 60% da renda nacional ser cobrada em termos de impostos. Quer dizer, até que o governo tivesse metade ou mais do dinheiro do país. E a partir desse momento, o governo iria passar a comprar, pouco a pouco, todas as grandes empresas, até que não houvesse mais capital privado, até que não houvesse mais propriedade privada, industrial, produtiva, que só houvesse propriedade privada de pequenas coisas não produtivas, lazer, um carro, uma mesa, a casa própria, mas não empresas, que fosse tudo propriedade estatal, absolutamente tudo. E isso de uma maneira indolor, porque ninguém perceberia. O governo iria comprando pouco a pouco, já que ele tem 60% da renda. E evidentemente isto vai totalmente contra os princípios do cristianismo. Quer dizer, a doutrina social da Igreja, ela diz claramente que o princípio que deve reger a estrutura social é o princípio da subsidiariedade. O governo só deve fazer aquelas coisas que a iniciativa privada não é capaz de fazer ou não é capaz de fazer direito. Ele não deve tentar assumir a iniciativa de tudo. Isso, por vários motivos, isso é contra a natureza. Então, isso significa que, na verdade, esses programas de impostos, principalmente quando são colocados pelos partidos de esquerda, e que depois, quando os de direita ou de outras orientações vão lá, não se atrevem a diminuir, mas aí na próxima rodada que os de esquerda chegam lá, vão aumentando. Isso, na verdade, faz parte de um programa deliberado, revolucionário, que em princípio foi concebido pelos socialistas, na sua escalada plena, e que inclusive isso é que acabou forçando o advento do neoliberalismo, que é outra coisa que não é boa. Quer dizer, é o capitalismo selvagem. Porque quando alguns estados europeus chegaram realmente, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a esse nível de 60% de impostos, e que começaram a surgir os projetos de lei para que o governo começasse a comprar todas as iniciativas privadas, os capitalistas reagiram. Que eles perceberam que eles estavam sob perigo iminente. E aí eles bolaram uma resposta radicalmente oposta. É o erro do outro lado completo. Quer dizer, eles estão no outro extremo do princípio da subsidiariedade, que o governo não deve fazer nada. O mínimo, ele deve apenas garantir a justiça, os tribunais e alguns serviços onde não se pode cobrar lucro. E que o resto tem que ser tudo na base da iniciativa privada. E se alguém se ferrar, se alguém estiver muito mal, for prejudicado por causa disso, estiver passando fome, etc., azar. E com o tempo isso se conserta, porque a riqueza vai subindo e gerações mais adiante, isso aí vai se consertar de uma maneira automática. Então, isto é contra o princípio da subsidiariedade, porque, nesse caso, essas pessoas que estão sendo prejudicadas e que justamente a iniciativa privada não pode socorrê-las, elas teriam que ser socorridas pelo Estado. Então, eles não podem advogar uma coisa dessas. Então, mas justamente esse outro mal surgiu como uma reação a essa coisa.
uma reação do perigo iminente dessa coisa. É o neoliberalismo moderno. Tá? Que não é apenas uma corrente filosófica, ele tem as suas estruturas para se impor. Então nós estamos vivendo num fogo cruzado de ideologias aí. Bom, mas então, os impostos, eles estão altos, não é porque o governo quer fazer o bem, mas ao mesmo tempo ele tem muita corrupção, é muito roubo, então ele tem que subir os impostos porque ele mesmo não tem todo o dinheiro que precisa. 50% é roubado, e aí as pessoas roubam mais, ele não consegue controlar a corrupção e tem que aumentar os impostos. Isso faz parte, na verdade, essa escalada dos impostos, de um programa gradual e proposital que no fundo é o roubo de toda a propriedade privada, toda a propriedade privada honesta, certo? De toda a iniciativa privada, honesta e justa e benéfica para a sociedade, e que está dando margem a um erro que é exatamente o oposto dele, e que essas pessoas estão brigando entre elas, porque é uma luta de vida ou morte, ou eu ou você. E quem está pagando o pato somos nós. Então, se você sabe, a questão é o seguinte: o imposto pode não ser abusivo, o imposto pode não ser escorchante, mas ele é exagerado. Mas ele não é exagerado porque houve um engano, ou as pessoas não estavam preparadas, ou o governo é ineficiente. Ele é abusivo e vai continuar sendo mais abusivo propositalmente, porque isso faz parte de um projeto revolucionário. E na prática as pessoas sentem isto. As pessoas percebem que dá para pagar, mas é muito forte, é muita coisa. Do ponto de vista moral, a solução correta seria um trabalho cidadão que levasse a população à consciência do que está acontecendo, não apenas em seus fatos, mas também e principalmente em suas causas históricas e em suas perspectivas futuras, para poder ser exigido agora, no momento presente, uma política tributária honesta. Essas coisas são perfeitamente possíveis, mas exigem muito conhecimento, trabalho, persistência e prudência política. Em relação à moral individual, deve ficar claro que o pagamento dos impostos é um dever moral que obriga, de modo geral, só em matéria grave, mas que não se pode afirmar como regra que toda sonegação de impostos seja, dentro deste quadro, necessariamente matéria grave de pecado. Seria preferível para a integridade da consciência que, onde não haja um imposto claramente escorchante e não houvesse a clara tranquilidade moral do homem prudente, que o imposto cobrado fosse devidamente pago. Uma dificuldade maior em relação a isto é que é doutrina comum da teologia que o imposto não, o roubo, ele não basta que a pessoa se arrependa. O indivíduo que roubou, ele tem que devolver, ou então não tem perdão. Ele não pode ser absolvido. Então, se você roubou quem quer que seja, você não pode ser absolvido se você não se compromete a devolver o roubo. A obrigação é apenas de devolver o roubo ao seu dono. Não existe a obrigação de você revelar em público que você é o ladrão. É você cumprir com a justiça. E então você se você
roubou o carro de alguém, você tem que devolver o carro para essa pessoa, ou esse ou outro igual. Você não precisa dizer que foi você que roubou. Você pode dar de presente para ele. E ele pode até não entender porque você está dando de presente. Mas você tem que devolver o carro para o indivíduo. Se você roubou de uma instituição $1 milhão, você tem que devolver para aquela instituição $1 milhão. A instituição pode estar procurando o ladrão em todo lugar, e você, de repente, você que era o ladrão, você pode dizer: olha, eu estou com pena de vocês, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou doar $1 milhão para vocês. Olha, muito obrigado, a sua generosidade é tão grande, não sei o que mais. Mas é o suficiente. Quando não é possível identificar a pessoa que foi roubada, ainda assim existe a obrigação de devolver. Então aí a gente teria que devolver para uma instituição ou alguém que estivesse numa situação semelhante àquela. Então, se você roubou $1 milhão em um hospital e esse hospital não existe mais, você não tem como devolver, você deveria doar esse $1 milhão a outro hospital ou alguma sociedade beneficente, e algum hospital, por exemplo, que prestasse um serviço ao público semelhante àquele primeiro que foi roubado. E se não houver isto, a absolvição é inválida. Existem casos em que o indivíduo não tem condições de devolver o roubo, porque ele mesmo não conta com aquele dinheiro. Então, alguém que, por exemplo, um político que roubou a vida inteira, e aí foi descoberto. E agora que ele foi descoberto, ele não tem nenhuma fábrica, nenhum banco, nenhuma entidade, nenhum trabalho que possa devolver todo o dinheiro que ele roubou. Ele já gastou. Então o que ele deve fazer? Ele deve se propor até o fim da vida dele e devolvendo aos poucos dentro do que ele pode. Se ele falecer e ele não tiver completado a devolução, ele fez o que era possível. E, evidentemente, também, por exemplo, se você roubou casas, prédios, propriedades, você não pode passar eles em herança aos teus filhos. E os filhos também não podem aceitar uma herança dessas, porque se os filhos têm consciência que aquilo foi roubado, eles sabem que não é deles, é de outra pessoa. E se não é possível saber de quem era essa pessoa, isso não interessa. Eles têm que se desfazer, voltarem aos seus donos autênticos, ou então a alguém que esteja mais ou menos nas mesmas necessidades que os donos autênticos. Se aqueles edifícios eram de hospitais, que voltem para outros hospitais. Se aqueles eram de asilos, que voltem a outros asilos. E assim por diante. Se eram de uma pessoa comum, se um indivíduo bateu uma carteira e aí se arrependeu, e ele não sabe para quem devolver, e nem sabe quem que era a pessoa, então ele tem que devolver a uma instituição filantrópica, uma instituição de caridade qualquer. Ou então a uma pessoa que esteja passando por extrema necessidade. Ele não pode ficar com aquilo. Certo? No caso dos impostos, em princípio também é a mesma coisa. Mas a coisa também é mais delicada para se julgar. Inclusive porque existem leis que dizem que se o Estado não cobrou o imposto até tantos anos, ele não pode cobrar mais. Então o Estado não pode. Existem leis que dizem que se você não pagou o imposto e for pego,
você tem que pagar os atrasados, mas até tantos anos. Se você conseguiu ficar mais do que tantos anos sem pagar o imposto, a partir de uma determinada data, o Estado não tem mais direito de abrir processo contra você. Tá, isso em parte é feito para dar uma tranquilidade social para as pessoas não começarem a ser processadas por coisas que fizeram na infância, na juventude, e que seria uma complicação você se defender disso, inclusive se fosse um processo injusto. Então o Estado estabelece que depois de uma determinada data, a dívida não sempre exatamente que prescreve, mas a dívida não pode mais ser executada. Então, nesses casos, moralmente, isto não é claro, mas pelo contexto geral das pessoas que convivem com isto e que compreendem o contexto, isso, apesar de não estar escrito na lei, porque a lei só se preocupa com coisas socialmente verificáveis, só se preocupa com o foro externo, a lei não se preocupa com o foro interno. Então a lei não diz que o fulano está perdoado. A dívida está perdoada é um problema de foro interno. Na prática, o que interessa é se ele pode ou não executar a dívida. Então a lei diz que a partir de tantos anos o governo não pode mais executar a dívida. E a lei nunca vai dizer, a lei humana normal nunca vai dizer que o fulano está perdoado, que isso não interessa. O que interessa para ele é se ele vai ser processado ou não vai ser processado. Se ele está perdoado ou não está perdoado, o que interessa é o dinheiro. Do ponto de vista legal, é o foro externo. Mas do ponto de vista do que é possível entender, essas leis equivalem a um perdão tácito da dívida. Ou seja, quando o Estado diz que após tantos anos ele não pode mais executar a dívida, a obrigação interna de devolver, ela desaparece, porque é como se o dono tivesse perdoado a dívida. E aí você é obviamente não é obrigado a devolver. Se você roubou dinheiro de um homem rico, aí você vai pedir desculpa e você quer devolver, e o homem rico diz assim, não devolva. Faz o seguinte, eu te dou de presente. Você não é obrigado mais a devolver. Quando o Estado diz que depois de tantos anos ele não pode mais executar a dívida, ele obviamente, como é Estado e está legislando, e a legislação no foro externo, ele não vai dizer você está perdoado, não precisa devolver. Isso é um problema interno dele. Mas na prática a gente interpreta moralmente que aquilo equivale a um perdão da dívida. Quer dizer, se o Estado não admite mais que vai perseguir o indivíduo judicialmente para cobrar a dívida, é porque ele está perdoando a dívida. Então o indivíduo não tem mais obrigação de restituir a partir desse momento, salvo circunstâncias legais excepcionais, onde a gente tenha que entender o contrário, ou circunstâncias humanas excepcionais, onde tenha que se entender algo em contrário. Então, dentro desses critérios, quando você rouba de alguém, você é obrigado a devolver, a não ser que o fulano declare que você está perdoado. Quando você deixa de pagar um imposto, você é obrigado a devolver o imposto que é devido, supondo que ele seja claramente devido. Quando ele está nesse lusco-fusco, que por causa da desonestidade geral de pessoas e instituições é muito difícil de determinar, o mais correto é que a gente, do ponto de vista da consciência, a gente trate disso com
um sacerdote ou um homem verdadeiramente prudente, sábio, versado em teologia moral. Mas em princípio é para devolver o imposto enquanto o Estado se arroga o direito de abrir uma demanda judicial contra o indivíduo. Quando essa prerrogativa cessa, a gente imagina que no caso do Estado, o Estado não só está cessando de querer perseguir o indivíduo judicialmente, mas também ele está perdoando a dívida do indivíduo. Coisa que num particular a gente não deveria entendê-lo, a não ser que o particular se manifestasse dessa maneira, ou desse a entender que é dessa maneira, indiretamente. Existe ainda uma outra coisa no sétimo mandamento, que é a questão do salário justo. E as pessoas, os trabalhadores, eles têm direito a receber um salário justo. O que é o salário justo? O salário justo não é o salário de mercado. O salário justo é o salário pelo qual uma pessoa, ainda que seja solteira, ela seja capaz de manter dignamente uma família com o valor daquele salário. Então, se diz ainda que seja solteira, porque ela pode ser solteira, mas ela pode estar juntando dinheiro para ele mais tarde se casar e constituir uma família. Então, o salário justo é aquele com o qual o trabalhador pode manter dignamente uma pessoa, uma família. Possa colocar os filhos na escola, possa ter direito à saúde, possa ter todas estas coisas que se espera de uma educação digna. E, obviamente, isso não é o salário mínimo dos dias de hoje. Inclusive, difícil de dizer qual é o salário justo. O salário mínimo hoje deve estar por volta de uns R$800. E com R$800 você não mantém uma família. E nem com 1.500. E nem com 2.000. E dependendo das circunstâncias, nem com 3. Então é difícil você estabelecer qual é o salário justo, porque isso depende inclusive se você mora na capital, se você mora no interior da região do lugar onde você vive. De qualquer maneira, o fato é que frequentemente você não pode pagar o salário justo nem que você queira. Por exemplo, às vezes, para você ter uma empregada doméstica, se você quiser pagar o salário justo para ela, você vai ter que dar todo o teu salário para ela. E às vezes pode acontecer que nem se você der todo o salário dela para ela, é um salário justo, porque o teu também não é justo. Então, como é que você faz num caso desse? Você não contrata a empregada? Existem certos ramos de trabalho, certas profissões, que se você só for lícito você pagar o salário justo, você não vai pagar ninguém. Então as pessoas vão morrer de fome porque não tem emprego. Então, se você vai contratar uma empregada, dificilmente uma pessoa comum poderá ter uma empregada e pagar o salário justo. Porque ela teria que dar todo o salário que ela ganha para a empregada, e aí ele fica sem, o que seria obviamente uma outra injustiça. Porém, se você não contratar a empregada, às vezes é o único emprego que ela pode ter, ela vai preferir ter um salário que não é o justo do que não ter salário nenhum.
É uma coisa semelhante que ocorre, por exemplo, não sei se ocorre hoje, mas ocorria antes na indústria de construção civil. Os trabalhadores que trabalham na construção civil, eles não ganhavam salário justo, ganhavam muito abaixo do salário justo. Não era um salário digno. Só que se você desse o salário justo, o preço do imóvel que seria construído seria tão caro que você não venderia o imóvel e a tua indústria iria à falência. Você não poderia contratar mais nenhum trabalhador. Então você teria a alternativa entre dar o salário justo para os empregados durante algum tempo e depois ir à falência e mandar eles embora, ou dar um salário abaixo do justo e continuar o trabalho e depois contratar eles para outro prédio. Aí o problema são as leis do mercado, ou talvez as leis próprias do sistema econômico, que acharam que, erroneamente ou não, que assim é melhor para o país. Então eles mantêm o preço do imóvel numa determinada faixa, mas nessa faixa não é possível pagar o salário justo. Então, no caso da construtora, não é um problema dela. E assim como também no caso do fulano que contrata uma doméstica, também não é problema dele. Ele tem limitações de mercado que não lhe permitem pagar isso. Quer dizer, o salário do profissional liberal não permite pagar o salário justo para uma empregada doméstica. O salário de um juiz de segunda instância, sim. Ou de um diretor de hospital, sim. Mas não de um profissional liberal comum. Então é um problema, uma distorção do mercado. A indústria civil é a mesma coisa. A porcentagem do custo do salário dos trabalhadores na construção civil é grande parte do valor do produto final. Num banco é onde essa proporção é menor. O salário dos banqueiros, dos bancários, dentro do custo do banco é uma coisa irrisória. Então, os bancos poderiam dar salários muito mais altos para as faxineiras. Os bancos poderiam dar um salário justo para as faxineiras, e não dão. A construção civil não poderia dar um salário justo para os operários, e a maioria dos empregadores e domésticas também não poderia. Então, nesse caso, o que se faz? Se faz o que é óbvio, quer dizer, a gente tem que pagar não o valor do mercado, a gente tem que pagar o valor que a gente pode pagar, honestamente e generosamente. Então, se a gente pagar o valor que a gente pode efetivamente pagar e a pessoa concorda, ela tem outras opções de encontrar melhor. Mais do que aquilo não dá. E aquilo é o certo. Aquilo é o certo naquelas circunstâncias, mesmo que não seja o justo. O padrão é o salário em que uma pessoa pode manter corretamente uma família. Então, desse ponto de vista de justiça, também vale o contrário. Se você está numa situação de mercado onde certos tipos de profissionais são ultravalorizados, eles recebem salários fantásticos, você não é obrigado a pagar aquele salário só porque é o valor de mercado, valores absurdamente altos, por causa de uma distorção momentânea do mercado naquela geração. Você é obrigado a pagar o salário justo. Se é um salário digno com que ele pode manter a família, aquilo já é o salário justo. Na prática aí a coisa é um pouco diferente, porque se o mercado
faz com que o salário dele seja astronômico, não adianta você oferecer o justo, o cara não vai trabalhar, ele vai encontrar outro lugar. Então aí o mercado está a favor da pessoa. Mas teoricamente você não está fazendo um roubo, num caso desse, se você pagar abaixo do valor de mercado. Você está oferecendo um valor, 50% do valor de mercado, mas aquilo já é bem mais alto do que o salário justo. Então você não está cometendo nenhuma injustiça em pagar 50% do valor de mercado. Se ele não quiser, ele tem liberdade de procurar outro lugar melhor. Mas não é injustiça da tua parte. Aliás, é o mercado que está, por causa da sua despersonalização, valorizando aquele profissional de uma maneira, às vezes, que não é devida. Certo que, às vezes, absolutamente falando, um médico, um juiz ou algum outro profissional, ele, objetivamente falando, vale muito mais do que aquele indivíduo. Aquele indivíduo está se aproveitando de uma escassez momentânea de profissionais e uma supervalorização daquele trabalho que ele está fazendo. Então, num caso de você não estar pagando o salário justo e você poder pagar o salário justo, você é obrigado a pagar o salário justo se você se arrepender e se confessar. Se você se arrepende e confessa, e vai se confessar, e o sacerdote lhe visse que você é um empresário, que no teu ramo você pode pagar o salário justo dos teus empregados, se você não está pagando o valor de mercado, ele não pode te absolver se você não se comprometer a pagar o salário justo. Num caso desses, tanto quanto eu posso entender, você não seria obrigado a restituir o salário passado. Porque se você pagou o que foi combinado e o fulano aceitou, a justiça, salvo engano, a justiça, a verdadeira justiça, não estou falando da justiça civil, a justiça moral, ela não obriga o indivíduo a retroagir e pagar o salário justo que não foi pago para os teus empregados, desde que você cumpriu o acordo que tinha sido feito, se você pagou o salário combinado. Se você fraudou o salário combinado, você é obrigado a restituir tudo. Então, aquelas pessoas que na época da inflação atrasavam o salário dos empregados de 5, 10 dias e aplicavam no overnight e ganhavam lucro, se elas se confessarem, elas têm que devolver todo aquele lucro dos overnights que eles tiraram dos empregados. Aquilo era devido. A partir do dia em que eles tinham dinheiro disponível e não pagaram, o dinheiro não era mais deles, era dos empregados. E o overnight era dos empregados. Isso daí, um fulano que vai se confessar e vai ser absolvido, ele tem que pagar os overnights. E isso mesmo que tenha passado anos. Certo? Se ele tem condições de fazê-lo. Senão tem que fazer dentro do possível. O indivíduo, porém, que não pagou o salário justo, mas pagou pontualmente o combinado, ele tem que atualizar o salário justo e passar a pagar o salário justo. Mas o que foi combinado, que era de estrita justiça, ele foi pago. Então não é retroativo isso daí. Mas é obrigatório, se ele possa fazer. Existe ainda uma outra coisa. Existe ainda uma outra coisa no 7º mandamento, que
a questão que da própria desigualdade de renda que existe no mundo. De modo geral, você pode dividir a renda que cada pessoa recebe, que cada instituição recebe, em 3 níveis: o necessário, o digno e o supérfluo. Coisa que também não é fácil de se determinar. Isto pode ser melhor determinado pelo próprio indivíduo do que por um estranho, supondo que ele seja honesto e virtuoso e justo. O necessário é aquilo que sem o qual você não consegue viver, ou você se rebaixa de nível. Você não consegue mais atuar na posição social em que você se encontra. Isto é o que se chama de necessário. Então, por exemplo, uma faxineira, para ela, não é necessário ter um carro. Mas para um médico é absolutamente necessário. Se o médico ganhar tão pouco que ele não consegue nem ter um carro, ou nem ter um consultório, ou nem comprar os livros da profissão, mesmo que ele sobreviva, ele já não vai conseguir mais exercer a profissão médica. Então aquilo ali é o necessário. O digno é aquilo que o indivíduo precisa para poder exercer as coisas que o cargo dele, a função dele, normalmente se espera que ele possa fazer. Então, para o médico é digno ele ter um bom consultório, bem aparelhado, que ele possa viajar para comparecer em congressos, se atualizar com a profissão, fazer uma pós-graduação, e coisas que ele poderia, numa situação de aperto, deixar de fazer um ano ou outro, e que ele não deixaria de ser um médico. Tá? E o supérfluo é aquilo que é totalmente inútil, que ele está gastando, mas ele não precisaria estar gastando em hipótese alguma. Então é aquilo que está sobrando, certo? Que ele pode dar e não afeta em nada a dignidade dele, não se rebaixa de dignidade e nem se rebaixa de classe ou função social. Então, o que a moral cristã diz é que as pessoas têm direito ao necessário e ao digno. E o que elas conseguem que esteja na faixa do supérfluo, ainda que seja de propriedade delas, elas não podem usar à toa para gastar com superfluidades. Elas têm que repassar isto às pessoas que estão passando extrema necessidade. Ou seja, se você ganha o necessário, o digno e o supérfluo, depois que o Estado cobra os impostos e você ainda fica com um monte de supérfluos, aquilo é teu. Ninguém pode chegar e dizer, isso é supérfluo. Eu vou pegar o que você tem de supérfluo porque você não precisa disso. Eu vou confiscar o supérfluo. O supérfluo é teu. Mas você não pode usar isso para você. Comprando mais outro iate, mais outro apartamento, mais não sei o que, mais isto, fazendo uma viagem que você não ia fazer e não sabendo onde gastar. Você tem que procurar pessoas. Não é dar para a igreja. Você tem que procurar aquelas pessoas que estão morrendo de fome, que estão passando necessidade grave, e que isso tem de monte no mundo. Isso tem de monte no mundo. É só você ir procurar. E se você não procurar, você tem obrigação de procurar. Não tem jeito. Se você ganhou o supérfluo,
você não pode ficar com supérfluo para você. Aquele supérfluo são as leis do mercado que são impessoais, que tiraram do outro indivíduo que está passando fome e colocaram para você. Aquilo lá, na verdade, você mereceu porque você trabalhou. Mas a partir do momento que você não tem necessidade daquilo e foi uma lei impessoal que colocou na tua mão e arrancou do outro que está passando fome, você não pode ficar com aquilo. Se você gastar em bobagem indo para Las Vegas, ou seja lá, qualquer outra coisa que você fizer, você, na verdade, está deixando o cara morrer com o dinheiro que tinha que ir para ele. Tá? Isso não é justo. Então, a moral diz que a gente tem que prestar atenção que se a gente tiver dentro do orçamento da gente o que é supérfluo, a gente tem que fazer chegar esse supérfluo a quem está passando necessidade extrema. Não é a igreja que está pedindo para ela, não é o pastor que está pedindo para ele, que você tem que dar para a igreja universal de não sei das quantas. O destinatário não é uma entidade beneficente só porque é beneficente. Você tem que fazer passar aquilo para quem está passando a necessidade grave. E você procure quem esteja. Dependendo do grau de superfluidade que você tenha, você monte uma instituição para ele procurar essas pessoas que estão passando necessidade extrema e garantir que eles não vão morrer porque você ficou com o dinheiro delas. Agora, o fato é que esse dinheiro é teu, tá? É propriedade tua, é o uso dele que não é teu. Então é você que vai decidir. Você não pode pegar esse dinheiro e dizer, bom, eu não quero me preocupar com esse assunto, então eu vou doar para a CNBB e aí que ela se vire. Quem falou que a CNBB está passando necessidade extrema? E quem falou que a CNBB vai passar para o fulano que está dando necessidade extrema? Você se livrou do negócio porque aquilo era supérfluo e você não queria se dar o trabalho de se preocupar com o assunto. Não é assim que faz. Você não pode soltar para uma instituição de caridade qualquer só porque é supérfluo. Você tem que procurar quem está passando necessidade extrema. Ou tem que garantir que vai chegar em quem está passando necessidade extrema. Se você conhece uma instituição que está trabalhando com esses casos, com certeza absoluta, você poderia dar para ela. Senão, você tem que procurar dentro das possibilidades. Se for inclusive um grande milionário, você teria que usar uma parte desse dinheiro para fundar alguma coisa, alguma entidade, juntar alguns profissionais que soubessem procurar e fazer chegar isso em quem é devido. Isso aí existe muita gente no mundo hoje, muita gente. E na América Latina, dentro do Brasil, existe muita gente que está nessas situações. Estão nessas situações porque essas pessoas, para onde foi parar o dinheiro, pelas leis do mercado que são impessoais e que pagaram exageradamente mais do que competia a necessidade e a dignidade delas, elas não têm coração, não têm discernimento. Eles fazem chegar o dinheiro onde as leis do mercado mandam. Então, aquele indivíduo que objetivamente mereceria, não recebeu. E o outro recebeu 40 vezes mais do que ele precisava. Tá? O supérfluo, eu estou dando esses exemplos exagerados para dar uma noção clara do conceito, mas o supérfluo não significa que seja só das pessoas podres e ricas, de Rockefeller, Ford e outros milionários, Warren Buffett e não sei o que mais, George Soros. O supérfluo, qualquer um pode ter supérfluo. O difícil, muitas vezes, é a gente discernir exatamente o que é. Então, isso requer honestidade, porque o que parece, às vezes, a um estranho um supérfluo, às vezes é necessidade. Por exemplo, só para dar uma ideia,
certos grandes negócios só são feitos em grandes eventos, em festas fora do comum, onde são convidados pessoas da elite empresarial, etc., e que não podem ser uma festas baratas, são festas caríssimas. Aquilo parece que se está jogando dinheiro fora. E pode ser que seja isso mesmo. Mas pode ser que não seja. Pode ser que justamente é nessas festas que os promotores fazem os maiores negócios da vida deles. Então, se for este o caso, a festa não é nem o digno, é o necessário. Pode ser o necessário. E pode também não ser nada disso, aquilo ser superfluidade de estar jogando dinheiro fora. Como é que se vai saber isto? Externamente é impossível de julgar. Externamente é impossível de julgar. É a própria honestidade, é a própria justiça do indivíduo, é a própria virtude, honestidade e sinceridade do indivíduo, o senso de justiça, que vai ter que julgar isto. Pode, inclusive, um sacerdote virtuoso e conhecedor da moral ajudar, mas mesmo assim a última palavra nesse caso às vezes tem que ser do indivíduo, porque são coisas que só quem está na situação é que pode julgar claramente o que pertence ao necessário, ao digno, ao supérfluo. Mas que existe o supérfluo, existe, e não só em milionários, em pessoas às vezes comuns. Então, dentro dos limites e das possibilidades, o supérfluo tem que chegar àquelas pessoas que estão em necessidade. E que nem sempre, e que não necessariamente são instituições filantrópicas, igrejas e etc. Isso é muito diferente de questão de dízimo, por exemplo, que as igrejas pedem. Certo? Não tem nada a ver. Inclusive no Brasil o dízimo não é obrigatório, é voluntário, mas o destino do supérfluo não é voluntário, é obrigatório, e tem que ir para as pessoas que sofrem. É a correção do mercado. Bom, então aquilo que a gente falou do salário justo em relação à restituição vale também do supérfluo. Suponha que tem uma pessoa muito rica que ela empobreceu, e aí ela vai se confessar e ela sabe da lei do supérfluo. Nossa, eu joguei todo o meu supérfluo fora, eu nunca dei isso para ninguém que estava em extrema necessidade. E o supérfluo é uma obrigação de caridade, não de justiça, no seguinte sentido: seria obrigação de justiça aquelas que fazem parte do ofício, que pertence a um ofício ou deriva de um contrato, de um acordo claro. Então, quando você contrata um trabalhador, o acordo é o que você estipulou que ele ia trabalhar e você ia pagar. Se o salário era justo ou não, o que vocês contrataram era aquilo. O salário justo é uma obrigação de caridade, o que não quer dizer que não seja obrigatório. O pagamento do salário estipulado é uma obrigação de justiça. O que você é obrigado a devolver, num caso de roubo, são as obrigações de justiça. As obrigações de caridade, elas não são objetos de devolução. Não tem obrigatoriedade de devolução. Então, o indivíduo que pagou o salário estipulado, mas não o justo, não é obrigado a devolver o salário justo, mas é obrigado a pagar o salário justo dali para frente. O fulano que nunca destinou supérfluo aos pobres, aos verdadeiramente necessitados, e o fulano que nunca passou o supérfluo, quando ele se arrepende e se confessa, ele não é obrigado a devolver o supérfluo. Aquilo não era obrigação de justiça estrita. E o diferente se ele tivesse roubado.
um político corrupto. O político corrupto que roubou bilhões e ficou pobre e não tem mais poder e vai se confessar, ele é obrigado, dentro das possibilidades, a devolver aquilo, porque era obrigação de justiça. Ele tirou o que não devia. Certo? E, finalmente, tem uma última coisa, que, pela lógica, segue a isso. É quando uma pessoa ganha dinheiro com operações ilícitas, mas que a operação ilícita não consiste no roubo, mas em outra coisa. Por exemplo, um médico que passou a vida fazendo aborto e ficou milionário. Ou a mulher que se prostituiu e ganhou uma bolada de dinheiro. Eram todas atividades ilícitas. Ou fulano que vendeu droga a vida inteira e ganhou um montão de dinheiro. Veja só, ele não roubou. A atividade ilícita não consistia no roubo. Ele vendeu a droga pelo valor do mercado. Ele fez o aborto pelo valor que normalmente era um aborto, e o aborto era tecnicamente correto. A pessoa se prostituiu e ela cobrou aquilo que uma prostituta cobra, ou que ela quis cobrar e o fulano livremente aceitou. Tá certo? O ilícito aí está na prostituição, no aborto e na droga, não na cobrança. Se estas pessoas ficaram até, que nem sempre acontece, ficaram milionárias, e aí elas se arrependem e pedem para serem absolvidas de confissão e são sinceras e vão levar uma vida cristã, aquele dinheiro que eles ganharam é dele, porque a droga custava tanto e ele vendeu o produto pelo preço de que valia. O erro estava na droga, certo? O erro estava na droga, mas o dinheiro é dele. O aborto que ele fez era tecnicamente correto e era tanto que custava. Obviamente, essas pessoas deveriam tentar, elas deveriam, por caridade, elas deveriam procurar sanar os prejuízos que elas deram, mas às vezes não é possível. No caso do aborto, como é que você vai sanar o prejuízo? Quer dizer, a vítima morreu e a vítima não tem herdeiros, então não tem o que fazer, o dinheiro é dele, tá certo? No caso das drogas, ele, por caridade, ele poderia às vezes pagar o tratamento de uma pessoa que caiu na dependência e está querendo se livrar daquilo. No caso da prostituta, ela não pode fazer nada. Quer dizer, o prejuízo que ela causou, não tem remédio. E não me parece que ela seja obrigada a custear o tratamento das doenças venéreas que ela provocou. Que provavelmente ela também teve doenças venéreas provocadas, e o fulano sabia muito bem disso. Então, esse dinheiro não é para ser devolvido. É óbvio que quando ele é muito grande, essas pessoas, para remediarem a vida de erros que eles fizeram, eles deveriam procurar aplicar esse dinheiro de uma maneira a tentar sanar os erros que eles fizeram. Então, como o Dr. Bernard Nathanson, ele fez os vídeos do Grito Silencioso. Um fulano que tivesse sido vendedor de drogas e tivesse milionário disso, ele deveria fazer alguma fundação para tentar
minimizar o problema que ele ajudou a propagar. Mas estritamente falando, não existe a obrigação de devolver, tá? Porque não houve roubo. Haveria a obrigação de devolver se o fulano tivesse roubado, por exemplo, ele tivesse cobrado um aborto e ele não os fazia. Na verdade, ele não tem obrigação de fazer, ele não poderia ter feito nunca, mas se ele cobrou o aborto e não os fez, ele enganou a pessoa, esse aí sim, ele deveria ver se ele procurasse o paciente e devolver o paciente, porque ele fraudou o paciente. Certo? Ele fraudou o paciente. Ele não poderia fazer o aborto, em hipótese alguma. Mas no caso desses, o dinheiro foi cobrado ilegitimamente. Se o fulano vendeu droga e não era droga, ele cobrou o preço alto pela droga e era farinha, ele tem que devolver esse dinheiro, porque aí é roubo. E com isto, eu acho que a questão do 7º mandamento fica mais ou menos coberta. Fica mais ou menos coberta e entendida. Então, ficamos por aqui. Vamos ver a questão uma observação a mais sobre o caso do indivíduo que fez aborto e da prostituta que se prostituiu. É tão verdade disto que imagine que a prostituta se prostituiu e o cliente não pagou. E aí ela se arrependeu e foi se confessar. Ela pode ser absolvida, ela tem que prometer que nunca mais se prostituiu. Mas ela tem direito de cobrar do fulano que não pagou. Porque o serviço ela fez, e era o serviço combinado. Então o dinheiro era dela. Ela tem direito de cobrar. Inclusive, se fosse uma atividade legal, coisa que não seria correto, e ela pudesse processar o indivíduo, ela mesmo depois de arrependida e de ter se confessado, ele poderia processar o fulano que não pagou pelo serviço prestado. E a mesma coisa o indivíduo que fez o aborto e a cliente não pagou. Ele poderia. É uma situação meio curiosa, mas o erro não está no receber o dinheiro, o erro está em fazer a coisa. E o matador de aluguel, aquele fulano que é cangaceiro, que foi contratado por um fulano para matar não sei quem. Aí o fulano foi lá, arriscou a vida dele, ele podia ter sido morto, matou o indivíduo, depois ele chorou, se arrependeu, pediu perdão a Deus, só que o contratante não pagou. Ele pode voltar lá e exigir o pagamento dele. O bom seria que essas pessoas depois não usassem esse dinheiro, inclusive para poder contribuir para o desenvolvimento da consciência deles, que eles não usassem esse dinheiro para coisas egoístas e pessoais, porque no fundo está certo que ele arriscou a vida dele, mas ele matou alguém. Seria bom que essas pessoas usassem isso de uma maneira altruísta. Não dá para o padre que ouviu a confissão, e nem dá para a igreja necessariamente, mas dá para alguém que estivesse realmente precisando de uma ajuda. E conforme fosse o caso, quer dizer, dependendo do indivíduo que ele matou, inclusive se ele prejudicou a família, se esse fulano que ele matou deixou uma família pobre e morrendo de fome, aí é a obrigação dele ele dar esse dinheiro para a família. Aí sim, aí é outra história. No caso do aborto, quem morreu não tinha família. A única coisa que ele tirou do indivíduo que morreu é a vida dele. Isso ele não vai conseguir dar de volta. Então ele não está devendo mais nada para ninguém.
Agora, o cangaceiro que matou um pai de família e que deixou uma família pobre que está passando necessidade, por causa do assassinato dele, o dinheiro que ele recebeu, ele tem que ir lá e devolver. E não só o dinheiro que ele recebeu. Até se ele não recebeu dinheiro nenhum, mas a família está passando necessidade extrema por causa do assassinato que ele fez, ele tem que dar o dele mesmo. Ele tem que dar o dele mesmo, não é só o que ele recebeu, não. Agora, se ele matou um indivíduo que era rico, milionário, e a família não está passando necessidade nenhuma, a família pode até estar agradecida. Olha que bom, mataram meu marido, até que fim. E aí ele não tem que devolver nada para ninguém. A vida do indivíduo ele não pode devolver. E o dinheiro era dele que se arriscou, ele pode ir lá cobrar. Porém, ainda assim, seria bom que, se o indivíduo não é um pobre coitado, que não tem do que viver, se é um indivíduo que não precisa desse dinheiro, seria bom que ele desse isso, ele fizesse alguma caridade evidente, para que ele não usasse um dinheiro manchado de sangue para ele mesmo, que é uma distorção, provocar uma distorção da consciência. Mas, estritamente falando, é um direito dele. Ele arriscou a vida dele, a operação custou tanto, ele tem direito de receber. Ele tem direito de receber, inclusive, para ser mais exato, se ele for preso, condenado e etc., e tiver na cadeia, ele tem o direito, inclusive, de receber aquele dinheiro na cadeia. Que foi o preço que ele cobrou, e o trabalho vale tanto. Tá? Se ele está na cadeia, está pagando, foi preso, ele, em sã justiça, ele poderia, tudo bem, eu estou preso, eu vou pagar tanto pelo que eu fiz, mas o serviço valeu tanto e o cara não me pagou, eu quero meu dinheiro, eu quero que coloque na minha conta, quando eu sair da cadeia eu quero usar aquilo ali. Isso aí é bastante claro.